Olá, meus alunos! Hoje teremos fixação da disciplina de História, dos conteúdos dados na videoaula anterior e vamos falar sobre a população da cidade. A população brasileira ela é formada por mistura de diferentes povos, como os indígenas, os europeus, os africanos e os asiáticos. Nós vamos abrir o nosso livrão lá na página 218 e vamos explorar um pouco isso daí. Vamos fixar um pouco isso daí, tá? Esses povos, eles se formaram em grupos que vieram de outros lugares e de outros países para o nosso, para o Brasil. E essa mistura de povos, eles trouxeram para nós a cultura, os hábitos, as tradições, e isso tudo se formou uma diversidade. Diversidade, ela foi influenciada através dessa mistura de vários povos que trouxeram um pouquinho de cada coisa para nós, que até hoje nós vivenciamos no nosso dia a dia essas culturas, hábitos e tradições trazidas de outros povos, certo? Então, os indígenas, eles foram a primeira cidade. Bom, nós estudamos no livro 1 que quando os portugueses chegaram aqui, eles já existiam. E eles queriam o quê? Tomar conta do Brasil, eles queriam ter domínio sobre o nosso território e eles queriam dominar os primeiros habitantes daqui, que eram os indígenas. Sim. Bem, por que esse nome, indígenas? Indígenas são aqueles povos que pertencem a um povo, uma determinada região. Pertence ao povo e pertence a uma determinada região. Daí o nome indígena. Bem, os portugueses, eles trocaram os hábitos dos índios. A ideia era essa, trocar os hábitos dos índios por ferramentas, tá? Como pá, machados, facas. E o que aconteceu? Os índios, eles fugiram, alguns morreram, outros se converteram à religião católica. Nessa época houve morte, houve fugas, houve conversões. E o que acontece? Eles não estavam acostumados com esse hábito de vida, né, que eles queriam dominar. Queriam ter domínio, e alguns tomaram essa atitude, né? Os povos indígenas, eles tinham muito conhecimentos, né, sobre a natureza, sobre o território em que habitavam, não estavam acostumados com esses hábitos que os portugueses queriam impor para eles, certo? Bem, eles trouxeram muitas contribuições para nós, né? Eles trouxeram contribuições com algumas palavras, né, que utilizamos no nosso dia a dia, e às vezes nem sabemos que são de origem indígena, como o Guaraná, a palavra carioca, a palavra tatu, a palavra canoa. Nós vemos aqui, ó, no nosso livro, na página 220, a palavra canoa, também que é de origem indígena, tá? Bem, também eles trouxeram como contribuição os alimentos, né? Os alimentos que, além do que eles caçavam, do que eles colhiam, que eram as frutas, e do que eles plantavam em suas roças. Na página 221 do nosso livro, nós podemos observar, ó, o aipim, a batata, o milho, o amendoim. Essas eram as plantações nas roças indígenas. Esses alimentos são os conhecimentos nossos também. Fazemos uso, né? Nos alimentamos também com esses alimentos de origem indígena.
Também tivemos, há 300 anos atrás no Brasil, os afro-brasileiros. Bem, o Brasil ele recebeu esses povos da África que foram escravizados, eles foram trazidos à força, tá? Eles não tinham liberdade, eles foram escravizados para trabalhar em minas de ouro, em plantações, tá? Na cana-de-açúcar. Então, eles não tinham liberdade nenhuma, eles não recebiam salário, eles não recebiam nada em troca, apenas o trabalho escravo. E uma das condições dos senhores era que eles trabalhassem sem calçados para poderem ser identificados melhor pelos senhores daquelas terras. Bem, nós falamos também sobre a diferença, né, da palavra escravidão, que é quando uma pessoa tem domínio sobre outra, e da palavra liberdade, que é aquela pessoa que é livre, ela faz o que quer, né? Ela é respeitada, ela faz o que acha melhor para a vida dela. E esses afrodescendentes africanos, eles também trouxeram contribuições em suas palavras para nós, que utilizamos até hoje e nem sabemos de que origem parte. Bem, nós falamos sobre algumas palavras, né? Fubá, farofa, quitute, caçula, axé. Eles trouxeram também, e utilizamos até hoje em músicas, né? Músicas cantadas, são apresentadas com alguns instrumentos trazidos da África, como na página 224, podemos observar os instrumentos aqui, tá? Esses instrumentos são o berimbau, que é muito utilizado na capoeira, o afoxé e o agogô, certo? Então, eles também contribuíram com alguns alimentos que são conhecidos por nós também, alguns, né, bastante utilizados por nós, como o abará, o bobó de camarão, que é feito com aipim, o abará é feito com feijão moído, o vatapá, que é feito com amendoim e castanha do caju. Então, nós vamos observar esses alimentos também na página 224, aqui em cima, os alimentos, e detalhe, são todos preparados com azeite de dendê, tá? Que faz parte da cultura afro-brasileira. Bem, essa foi a nossa fixação da aula anterior e será enviado para vocês na plataforma Tule um questionário em relação a essa fixação. Eu desejo que vocês consigam realizar as atividades e eu desejo um beijo no coração de cada um. Até já!